Você já se perguntou por que mesmo depois de adultos, às vezes a gente volta para os hobbies da nossa infância? Será que é só uma questão de nostalgia ou será que tem alguma coisa por trás disso? Você já deve desconfiar que tem muito mais aí atrás desse resgate, né? Então vem comigo aqui hoje que essa conversa tá linda para a gente entender um pouco mais sobre esses nossos processos de retorno à infância e por que isso acontece através da visão da psicanálise. Bora lá? Estamos de volta! Sim, nossa quarta temporada está iniciando mais uma vez. Eu estava com muita saudade de fazer esse podcast. Eu espero que você também esteja com saudades aí. Então, que a gente agora esteja livre, leve e solto para curtir mais uma nova temporada com muitos mais episódios. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e quis fazer esse podcast para que ele se tornasse um amigo de jornada de você aí. Que você pudesse ouvir esse podcast e que ele fizesse parte da sua jornada de autoconhecimento, de cura, para a gente fazer aquela pausa, sabe? De tempos em tempos, fazer uma pausa para a gente poder entender um pouco mais das coisas que estão acontecendo aqui dentro, entender os nossos próprios processos, né? Como é que a gente reage a alguma coisa e por que a gente reage, talvez, de uma determinada forma. Eu torço muito para que esse podcast seja um calorzinho quentinho no seu coração aí, que deixa às vezes algumas coisas reverberando. Inclusive algumas pessoas já até falaram para mim assim: ah, Thiago, poxa, olha, o seu episódio tal, ele foi assunto da minha terapia. Então, poxa, que honra poder contribuir com isso. Então espero que o podcast faça isso para você. E se você gosta do meu podcast, você pode se tornar um membro da Nação Pausadinha. Sim, lá em orelo.cc/pausa para sentir, com apenas R$10 por mês, você se torna um apoiador desse podcast e garante que ele consiga aí permanecer perene, para ajudar, né, a gente a conseguir fazer pelo menos a produção desse podcast, tá bom? E você também, obviamente, pode me ajudar a divulgar esse podcast. Você pode mandar ele para seus amigos, para suas amigas, lá no seu trabalho, num grupo de WhatsApp da família. Manda para onde você quiser e para quem você acha que pode ser ajudado com essa conversa daqui, tá bom? Aí, antes da gente entrar nessa conversa daqui, eu queria fazer só um aviso para vocês, tá bom? A partir de hoje, o nosso podcast, para garantir que ele tenha uma temporada mais longeva, vamos dizer assim, e por conta dos apoios, que a gente ainda não tem, né, os apoios suficientes para garantir aí a edição e todos os custos de produção desse podcast. Então, até para não me sobrecarregar também, faremos o Pausa para Sentir quinzenal. Sim, eu sei que tem muita gente que vai sentir falta dele sendo semanal, mas eu acho que quinzenal vai ser um negócio mais importante para a gente fazer nesse momento, para que eu não fique tão sobrecarregado e que a gente consiga garantir, com os apoios que a gente tem agora, a manter esse podcast, né, nesse ritmo. Tá bom? Então, fica aí a partir de agora, sendo quinzenal, e a gente vai ter essas pausas aí, uma pausa um pouco mais longa entre episódios, para você poder comentar, poder mandar e-mail para mim, para a gente poder conversar ao redor disso daí, tá legal? Vamos lá então para nossa conversa. Bom, eu ouvi sobre isso pela primeira vez recentemente lá no TikTok, tá? Então esse episódio ele não vai ser em cima de um e-mail, eu tenho um monte de e-mail para poder fazer episódio aqui, mas eu queria começar essa nova temporada de um jeito diferente, falando sobre um tema que eu vi bastante, assim, bastante recorrência em videozinhos do TikTok. Eu tenho consumido mais, inclusive, talvez eu fale um pouco sobre o TikTok num desses episódios, porque tem me surpreendido positivamente com ele, tá? Sendo bem honesto. Mas eu vi um vídeo muito específico ali, em que as pessoas estavam... Era, na verdade, uma sequência de várias pessoas comentando sobre como que elas percebiam que em determinado momento da fase da vida adulta delas, elas se viam voltando, recorrendo a hobbies que elas tinham na infância. Hobbies no sentido de coisas que essas pessoas gostavam de fazer na infância. Seja pintura, colagem em caderno, desenho, ou às vezes até só jogar videogame, sabe? E eu vi muita gente falando sobre isso e eu falei, eu acho que dá pra gente conversar sobre isso, sobre esse olhar da psicanálise. E eu queria muito trazer essa discussão pra cá, porque também é um processo que eu tenho passado, tá bom? Inclusive na minha própria terapia. Então eu acho que vale super a pena a gente parar esse momentinho aqui e fazer essa reflexão sobre tudo isso, tá bom? Então, sim, isso é um negócio que acontece de verdade. Às vezes, em determinado momento da sua vida adulta, né, você vai começar a olhar para alguns aspectos da sua infância com muito carinho. Algumas pessoas vão achar que isso é pura nostalgia, que você está querendo retomar alguma coisa que você gostava muito de fazer e que você até volta a fazer isso realmente, isso te faz um bem danado, mas muita gente acha que você faz isso porque você está completamente doido da cabeça. E é muito pelo contrário. Então, assim, na psicanálise, se a gente está falando que a gente tem uma vontade muito grande, um desejo muito grande de fazer alguma coisa, porque isso
tem algum motivo específico, a gente vai querer olhar esse motivo específico. E normalmente isso remete à nossa infância, que é uma coisa que a gente está sempre fazendo na psicanálise. Então, se você para e fala assim, poxa, eu queria voltar a desenhar. E aí você vai falar, poxa, mas por que eu vou voltar a desenhar? Eu nunca mais desenhei. E aí você começa a perceber que, poxa, isso te remete a um momento muito gostoso da sua vida em que você desenhava. E aí você começa a entender que o desenho em si, ele tem um impacto muito positivo na sua vida, justamente porque isso te conecta a um momento muito especial da fase da sua vida ali da sua infância. Né? Por outro lado, é claro que se você tiver alguma coisa que te marcou, te traumatizou na sua infância, são coisas que você vai querer passar longe na sua vida adulta. Então, o processo é bem análogo. E a gente pode entender isso com esse olhar da psicanálise. Eu queria muito explicar, talvez, trazer uns 5 pontos aqui que eu gostaria de comentar sobre isso, mas principalmente deixando muito claro que isso não tem nada a ver com você tá ficando doido da cabeça. Não é isso, sabe? É muito pelo contrário, você tá se aproximando ao que te fazia bem numa infância que talvez, no geral, não tenha sido tão legal para você, tá? Bom, uma das coisas que eu queria falar, a primeira coisa, na verdade, que eu queria dizer sobre isso é que, às vezes, a gente está em busca de afeto e a sensação de segurança. Não é geral, porque isso, né, a gente sabe muito bem que a subjetividade é uma coisa que está aí, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui pode fazer sentido para você ou não. Por isso que eu vou falar algumas coisas e você pega aí o que faz sentido para você ou não, tá legal? Mas, às vezes, quando a gente quer retomar um hobby específico de alguma etapa da nossa infância, tem a ver com essa busca, porque tá faltando, a gente tá no momento que a gente tá sentindo falta, de algum jeito, daquele afeto, daquela sensação de segurança que a gente tinha através dos vínculos que a gente construiu com as figuras que cuidaram de nós, né? Então, assim, se a gente tem um vínculo de apego seguro, como eu já falei várias vezes aqui no podcast, então, talvez você queira resgatar isso daí, porque isso vai te conectar à lembrança daquele afeto que você recebia, porque você está hoje precisando dessa segurança, entende? Então, ok, se você falar para mim assim, não, mas a minha relação com os meus pais foi péssima, eles eram violentos comigo, então esse não é o seu caso. Mas às vezes é o caso de você aí, pausadinho ou pausadinha, que está me ouvindo agora, porque você pode estar falando assim, talvez eu goste, poxa, eu tô querendo voltar a jogar futebol de botão, porque era uma coisa que eu fazia com o meu avô quando ele era vivo e ele cuidou de mim, eu tenho muita saudade dele. E aí você começa a entender o porquê que você quer voltar a esse hobby, entende? É esse link que você vai fazer. Não que necessariamente voltar a jogar vai fazer ele voltar à vida, não vai, e que vai resolver todos os seus problemas, mas é esse sinal que você tem, essa busca do seu inconsciente que está tentando te mostrar um desejo que vai aplacar um pouco dessa angústia que você está sentindo hoje. Bom, outro ponto que eu queria trazer, né, o segundo ponto é que, assim, a gente está aí constantemente, mesmo que a gente não goste de admitir, que a gente tenha sido socializado e treinado pela vida, pela sociedade, para não seguir dessa forma, que é o contato com o lúdico, tá? Então, assim, a ludicidade é uma coisa importantíssima na nossa vida. A gente sabe disso porque, né, para criança a gente sabe que é importante, mas para os adultos também. Na psicanálise a gente sabe disso, o quanto que essa via da criatividade é tão importante, essa ludicidade, o brincar é tão precioso para as crianças e também deveria ser para os adultos. O problema é que a gente vive numa sociedade que se estrutura de tal forma que não entende que a brincadeira é um negócio legal, que isso não vai trazer retorno financeiro, a não ser que você crie brinquedos, né? Então, quando a gente começa a crescer, a gente começa a ter essa visão meio deturpada de que brincar é infantil, como se infantil, inclusive, fosse uma determinação negativa das coisas. E que a gente deveria se afastar disso, porque isso é coisa de criança, isso é infantil, que isso não vai levar a nada, sabe? A lugar nenhum. Então, a gente cresce e esquece da importância do brincar. Por isso que, às vezes, quando a gente tem os nossos próprios filhos, a gente recebe esse novo convite pra gente brincar, porque a gente se autoriza a brincar, a sentir o prazer na brincadeira, porque era uma coisa que a gente fazia lá quando era criança e agora a gente quer fazer por causa dos nossos filhos. E aí a gente acaba descobrindo que, caramba, eu precisava mesmo. É um processo que eu vivi, inclusive, porque, né, eu quando tive os meus filhos comecei a jogar jogos de tabuleiro com eles e agora isso faz muito parte da tradição da nossa família. Às vezes, assim, eu não tô nem em casa, eu tô trabalhando fora e aí a minha esposa, a Anne, ela vai e pega um joguinho de tabuleiro e brinca com as crianças, sabe? Então é uma coisa que faz parte da nossa família. A gente se diverte jogando com eles.
E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode sim retomar sem essa coisa de ficar achando que, ai não, é besteira, sabe? Então esse é um ponto. Se a gente quer retomar às vezes um hobby da nossa infância, é porque talvez uma parte de você esteja desejando voltar a ter contato com essa ludicidade. E aí não necessariamente você precisa voltar àquele, né, hobby específico que você fazia quando você era criança, e sim talvez se abrir para novas experiências do brincar, que você pode fazer sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. Tem um outro ponto também interessante, tá? Às vezes a gente está tão adoecido querendo medir resultados em tudo na vida, que a gente acaba até estragando a brincadeira. O que eu quero dizer? Hoje existem essa coisa que eu não gosto muito, sabe, desse termo, que é o termo gamificação. O que é o termo gamificação? É quase como se eu estivesse dando uma pincelada de chocolate num legume e falasse, ó, você vai comer esse legume aqui, porque agora ele foi chocolatificado. Para mim, é o mesmo processo. Você está colocando uma camada de lúdico em algo que não deveria ser, ou não é, ou que, tipo, sabe, é assim, meio que pra você enganar a pessoa. E falar assim, olha, isso aqui vai ser uma brincadeira. E não é, entendeu? Não é. Então, eu acho que tem validade no sentido de talvez alguma coisa muito importante, você consegue aliviar peso, a chatice talvez de alguma coisa, mas que essa moda que se tornou, sabe, de gamificar tudo, ah não, qual é a gamificação disso? Vou transformar isso aqui, botar... E que na verdade às vezes nem é transformar em jogo, tá? Às vezes você tá colocando um sistema de recompensas pra pessoa fazer aquilo ali e chama isso de gamificação. Pra mim isso não é gamificação. Gamificação é quando você tem a sensação de estar jogando algo e você sente o prazer por estar jogando algo. Não necessariamente porque você vai ganhar pontinhos e moedinhas para você trocar por biscoitinhos ou cafezinhos na sua empresa. Então fica aí a dica. Vamos agora então para esse item 3 que eu queria falar, que ele tem um pouco a ver com o que eu falei agora no item 2, que é a criatividade. Então é quase como se, quando a gente passa por esses processos, a gente está querendo se reencontrar com a nossa criatividade. E a criatividade é um negócio importantíssimo na nossa vida. Parece não é bem óbvio falar isso, né? Mas eu quero tentar destrinchar isso através da psicanálise também. O que acontece com a nossa criatividade? Por que né, na nossa infância, por que a gente sempre fala que crianças são muito criativas? Porque elas não têm tanto medo do julgamento alheio. É claro que existem crianças e crianças. Existem crianças que são criadas por seus pais de formas muito distintas. Mas, no geral, se a gente fizer esse esforço, no geral a gente vai ver que as crianças elas vão gostar de desenhar, vão gostar de pintar e vão gostar de se expressar até artisticamente, cantar e dançar, porque elas não têm vergonha, sabe? Uma criança vai começar a cantar uma música toda errada e dançar de um jeito todo desengonçado porque ela curte, porque aquilo dá prazer pra ela. Agora, a gente que é adulto, é difícil. A gente tem que passar por um processo bem longo pra gente conseguir chegar nesse ponto em que a gente vai dançar como se não houvesse amanhã. Talvez só quando a gente estiver sozinho. E às vezes mesmo assim, dependendo da pessoa e dependendo da história de vida dessa pessoa, nem sozinha ela consegue fazer isso. E sabe por quê? Porque na vida adulta, tudo aquilo que a gente já reprimiu na nossa vida, na nossa infância, tudo aquilo que virou esse senso de si, tudo aquilo que virou o que eu devo ser, como eu devo me comportar, que a gente absorveu, né, dos valores dos nossos pais e da nossa própria infância, do que a gente conviveu na infância, tudo isso às vezes constrói, eu já falei isso aqui no podcast também, essa polícia implacável que vai julgar todo e qualquer movimento que a gente faça. E a gente vai se sentir ridículo por fazer alguma coisa. E a gente que vai se sentir ridículo, não é alguém que vai passar pela gente e vai falar, você está sendo ridículo. Às vezes isso acontece, ok, né? Às vezes a gente está em relacionamentos abusivos e tóxicos que o parceiro ou a parceira vão fazer isso com a gente. Mas na maioria das vezes essa censura ela é interna. E a gente não vai conseguir fazer isso acontecer se a gente não conseguir se libertar disso, se a gente não conseguir flexibilizar um pouco esse superego tirânico, sabe? Então a gente precisa entender o quanto que a gente pode fazer ali e o quanto que a gente consegue se conectar com essa criatividade. E às vezes, então, quando você tem essa, na vida adulta, chega num ponto que você começa a sentir vontade de voltar a colorir, tanto que, né, alguns anos atrás, essas coisas dos livros de colorir para adultos explodiram, porque era isso. Era um lugar em que eu podia colorir. E eu sei que quando eu faço isso eu vou me desestressar, porque eu vou estar em contato com uma coisa que é muito preciosa para mim, que eu fazia quando era criança e eu não tinha medo de ser julgado, porque eu apresentava um desenho para os meus pais iam elogiar, sabe? Então, essa conexão que a gente precisa fazer para a gente entender quanto que a criatividade, no ponto de vista pessoal, é importante. Agora a gente vai pro item 4 aqui que eu queria trazer para vocês, que ele é um pouco mais profundo, tá bom? Às vezes, a gente vai tentar retomar um hobby da nossa infância como uma forma de cura de alguma ferida emocional nossa. Pensa comigo.
Se você tem uma história na sua infância em que você foi muito traumatizado em algum aspecto e você tem lembranças muito ruins da sua infância, ou a relação que você tinha com seus pais, enfim, não dá para generalizar tanto assim. Você entendeu onde eu quero chegar. Agora imagina que, obviamente, a sua infância ela não foi de todo terrível. Teve pontos positivos também. Então, às vezes, quando a gente tenta retomar um hobby nessa conjuntura aí, ou seja, vamos dizer que, poxa, você jogava videogame na época que você era criança e era a sua única fonte de escape, era a única coisa positiva e gostosa que você fazia, que você se lembra que era legal e que era divertido, você jogava sozinho e ali seus pais não brigavam com você, a não ser quando você passava o dia inteiro, e aí tudo bem, né? A gente sabe como é que é e tudo mais, tem que controlar e tal, ok, né? Mas imagina que tem uma coisa ali na sua infância que você gostava muito de fazer e muito do resto era muito negativo. Quando você, na vida adulta, começa a querer retomar esse hobby especificamente, é uma forma de você tentar voltar no passado, né, dentro da sua própria história, né, recontar a sua história a partir de um ponto de vista diferente, como se você estivesse tentando reviver, reencenar aquela história para que ela tivesse um final diferente. Porque você sabe que você vai poder voltar aquele hobby e que não vão ter mais aquelas pessoas que vão estar fazendo a sua vida tão ruim quanto elas faziam quando você era criança. Eu estou falando isso num processo muito subjetivo, assim, que tá ali mexendo com o seu inconsciente, os desejos que te movem, eles são muito inconscientes. Então, não é como se eu vou num processo ativo de busca da minha cura interior e a minha ferida interior, eu vou fazer isso porque isso vai me curar. Não, não é. É o contrário. Você vai decidir ter esse impulso para fazer isso e às vezes é por conta desse processo, porque você quer, de uma forma ou de outra, reviver aquela história e ter um desfecho diferente. Porque hoje é diferente, mas aí você vai como se você fosse para lá e mostrasse para para aquela lembrança que você tem de si mesmo que pode ser diferente. Então, por isso que retomar essas coisas todas de hobbies da infância é um processo de cura. É quase como se você pudesse dizer para si mesmo assim, olha, agora eu posso cuidar de mim, sabe? Eu posso reviver essa memória de uma forma mais positiva. É bem esse processo e é lindo demais quando isso acontece, sabe? Por isso que a gente não deveria se julgar tanto quando a gente quer retomar algum hobby desses, sabe? E em quinto lugar aqui eu queria falar um pouco sobre prazer. Né? A gente não tem como a gente falar de psicanálise e não falar de prazer, mas se a gente consegue entender que a gente precisa às vezes redescobrir esse sentido de prazer na nossa vida adulta, às vezes um hobby que vai nos levar de volta ali para a infância é também uma das estradas possíveis. E por que isso? Porque a gente também vive numa sociedade em que existe muita moral, existe muito julgamento, existe essa coisa de que você não pode fazer as coisas só por prazer. Quando você cresce, você sabe disso. Ter um hobby por prazer, poxa, como assim? Eu tenho que tentar transformar isso de alguma forma num trabalho. E agora tiro aqui o chapeuzinho do psicanalista e falo do chapeuzinho do cara que passa por essa dificuldade. Eu faço isso, sabe? Assim, para mim é difícil começar o que é um hobby e não transformar isso num trabalho, sabe? Para mim é muito difícil. Eu comecei jogando muitos jogos de tabuleiro, anos já jogando jogos de tabuleiro com os meus filhos, até que isso de certa forma vira um trabalho, porque eu começo a criar conteúdo sobre jogos de tabuleiro, né? Não aqui, obviamente, em outro canal, né? Que é o Jogando Juntos. Inclusive, se você quiser conhecer lá, vai lá conhecer que é bem bacana. Fazendo jogos de tabuleiro que são meus, com o meu nome. É claro que existe prazer nisso. Não estou dizendo que, me martirizo, mas essa coisa de você sempre, sabe, o impulso de você pensar em transformar alguma coisa num negócio é também parte dessa negação do prazer. Por que eu não posso fazer isso por prazer? Né? Eu sei que eu não tenho uma situação tão confortável assim, então quanto mais eu conseguir em termos de rendas diferentes, ok, bom para mim, bom para minha família. Mas às vezes não é tanto assim, não representa tanto assim. E você acaba deixando de botar um hobby como se fosse só um hobby mesmo. Por quê? Porque a gente não gosta e não se autoriza a sentir prazer. É errado. Então, se a gente para pensar o quanto que a gente reprime de prazer, de se autorizar a ter prazer desde a nossa infância até a vida adulta, a gente percebe o quanto que está represado aí, o quanto que isso é ruim pra gente, reprimir tudo isso é ruim, e a gente chega em algum momento na nossa vida adulta que assim, dá um tchan, um desejozinho de fazer isso. E quando a gente passa por isso, provavelmente tem a ver com essa história, tem a ver com essa coisa de vou voltar lá atrás porque eu lembro que lá era prazeroso. Brincar de desenho
desenhar era prazeroso, por que eu não volto a fazer isso agora, sabe? E aí você volta a fazer, você sente prazer e você começa a vivenciar uma experiência que eu não estou falando de prazer sexual, né, gente? Acho que está bem claro aqui. Mas de você conseguir se permitir fazer alguma coisa única e exclusivamente para o seu prazer. E eu sei que isso é uma das coisas mais difíceis que você pode fazer por você mesmo. Eu sei, não só por mim, mas por todos os pacientes que eu atendo, é uma das perguntas mais aterradoras que eu faço para eles. Eles ficam assim, pô, Thiago, você vai fazer essa pergunta para mim? Sei lá, sabe? Porque é isso, as pessoas não sabem. Se eu pergunto para você aí, se você fizer essa pergunta para você, o que você deve fazer para garantir o seu sustento, a sua vida, você vai saber dizer, não, eu vou fazer isso, trabalho com programação, trabalho com redes sociais, Agora, se eu te perguntar, o que você vai fazer para manter o seu prazer, porque você tem prazer, porque te dá tesão de fazer, você vai ter dificuldade de responder. O que você quer fazer? Aí já era. A gente não consegue responder com tanta facilidade de tanto que a gente reprimiu os nossos desejos, os nossos prazeres ao longo da vida inteira. Então esse que é o grande ponto. E aí, querendo conectar aqui, já que eu falei os 5 pontos que eu queria trazer um pouco da minha própria história que vocês gostam de ouvir também, né? Tem coisa de alguns meses que eu tenho percebido essa vontade de desenhar. Tá? O jogo de tabuleiro, acho que vocês já sabem, eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast, né, que eu gosto, que eu jogo com os meus filhos e que comecei a fazer jogos também, que isso é uma questão de não transformar em trabalho. Ok. Mas o desenho, gente, ele tem tomado uma proporção muito grande na minha vida. E é muito doido isso, porque olha, se há alguns meses atrás você perguntasse pra mim, me encontrasse na rua, falasse assim, Thiago, e aí, você desenha? Você gosta de desenhar? Você curte? Eu ia falar assim, cara, eu não sei desenhar nada. Meu desenho é horrível, só sei desenhar boneco de palitinho e assim, não tenho a menor condição de fazer nada. E eu ia até brincar. A artista lá de casa é a Anne, porque ela é artista plástica. E isso, assim, foi o discurso da minha vida inteira, sabe? Assim, do final da minha adolescência até a minha vida adulta inicial, até hoje. E dentro até desse meu processo de análise, né, com o meu próprio analista, eu comecei a refletir sobre isso, sobre como que, caramba, cara, poxa, não é a memória que eu tenho, sabe? Eu lembro de quando eu era criança, de quando eu era, no início ali da minha adolescência, de como que eu adorava desenhar. Eu adorava desenhar personagens da Marvel, sabe? Do gibi, X-Men. Eu pegava. E assim, naquela época não tinha internet. Então, o que eu aprendia era de, sei lá, revistas que eu comprava no jornaleiro quando sobrava dinheiro que eu guardava, de mesadinhas e tudo mais. Ou era vendo algum programa infantil na TV que ensinava muito mal, assim, o princípio básico de você desenhar, aquela coisa de desenhar as bolas, né? A bola do braço, as bolas, né? Desenhar o rosto, os braços, o torso e tudo mais. E eu lembro que, cara, eu gostava muito de fazer isso. Eu gostava tanto que eu guardava os meus melhores desenhos que eu desenhava a lápis, né? A grafite, e botava num desses fichariozinhos com plásticos e tal, e eu ficava revisitando. O Wolverine que eu desenhava, o Colossus que eu desenhava e tudo mais. Eu amava fazer aquilo. E sabe, não era feio, não era ruim não. Eu lembro de ter uma dificuldade bem grande em fazer mãos. Isso eu lembro que eu tinha. Mas desenhar, sabe assim, eu gostava dos desenhos que eu fazia. E aí o que mais começou a me atormentar nesse processo todo foi entender como que eu saio desse lugar e chego no lugar de agora e falo que eu não sei, que eu sou incapaz, que o meu desenho é horrível e que eu só sei desenhar boneco de palitinho. E aí você para entender que é isso, é a vida. A vida te coloca nesse lugar em que você precisa acelerar. Não, isso aqui não vai te dar nada, né? Sabe, desenhar, ninguém ganha vida desenhando, então esquece isso. E aí todo esse meu processo é muito interessante no sentido de eu sempre gostei. Em algum momento eu parei de gostar, mas aquilo sempre esteve na minha vida. Na minha primeira formação, por exemplo, né, que eu fiz técnico de mecânica e engenharia mecânica depois, para depois fazer psicanálise. Olha só como é que é o meu processo, né? Mas veja, no desenho técnico, ali no meu segundo grau técnico, eu amava fazer. Uma das matérias mais preferidas que eu tinha ali era justamente o desenho técnico. Por quê? Porque era onde eu podia desenhar. E eu podia desenhar, claro, era desenho de peças mecânicas e tudo mais. Eu usava compasso, esquadro, não sei o quê, fazia, e aí a minha vibe era outra, era de fazer perfeito aquele desenho, no traço perfeito, a espessura de linha da minha lapiseira perfeita e tal, eu amava fazer aquilo dali. E depois na engenharia, eu também continuei amando fazer as matérias de desenho ali, comecei a fazer desenhos em computador, né, usando os programas de engenharia que você faz para usar, então assim, passei boa parte dessa minha vida inicial aí, fazendo desenhos técnicos de peças, de equipamentos e tudo mais. E eu era bom nisso, mas nesse mundo todo, eu esqueci que eu era bom também em desenhar, que eu gostava de desenhar à mão livre, sabe?
e não só usando instrumentos, porque tinha que ser perfeito, entende? Então, para mim, essa é uma grande parábola que me mostra o quanto que eu me afastei daquilo tudo, daquele desenho livre, despojado, que eu fazia do jeito que eu queria, do jeito que eu podia, e que eu tinha prazer fazendo aquilo dali, para alguma coisa que era muito técnica, tinha que ser precisa, para chegar hoje e falar, não tenho capacidade nenhuma de desenhar. E aí que eu comecei a me provocar e falar assim, não, eu quero voltar a desenhar, quero voltar a sentir prazer com isso. E foi aí que eu, hoje, me encontro nesse lugar, tentando brincar de desenhar. E tem sido maravilhoso. Tem o meu hobbyzinho dos jogos de tabuleiro? Tem, mas assim, uma das coisas que mais tem me dado prazer é pegar ali, tabletzinho e tentar fazer uns desenhos. E aí eu vou ali e vejo um tutorial para fazer um desenho X. Eu vou lá e faço um desenho. Aí eu pinto, sabe? Eu falo, caramba, olha só isso que eu fiz. Olha só como é que é. Caramba, e você fica naquele processo, sabe? Durante muito tempo. Eu gostaria de ter mais tempo do que das tantas coisas que eu tenho que fazer, mas eu queria ter mais tempo para poder me dedicar mais a isso, porque assim, está sendo muito prazeroso. E eu espero que isso não se torne um trabalho em algum momento, mas no momento, eu até brinquei falando sobre isso com o meu terapeuta, né? Tipo, olha, eu espero que eu não transforme isso também no trabalho, mas está sendo muito prazeroso eu retomar essa coisa do desenho, desenho lúdico, sabe? Um desenho que não tem essa precisão da anatomia humana. Eu tô fazendo um bonequinho que é um menino, tá? Mas ele não vai ter todas as proporções perfeitas. Vai ser um desenho realista, como eu achava que tinha que ser. E isso tem sido extremamente libertador para mim. E era isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que tenha feito sentido esse episódio, porque eu voltei para essa nova temporada com muito gás pra gente poder falar muito sobre essas coisas. E espero que alguns desses pontos tenham ressoado aí em você e tenham feito você talvez olhar para aquele desejo de fazer algum hobby com um olhar mais carinhoso. Bom, gostou dessa conversa? Se você gostou, saiba que eu preparei ele com muito carinho. E saiba que você pode me ajudar de algumas formas, né? Você pode me ajudar lá no orelo.cc/pausa para sentir com R$10 por mês. Você vai lá, se torna um apoiador do meu trabalho e entra no nosso grupo de apoiadores secretos, a Nação Pausadinha, o lugar mais lindo que existe, que a gente conversa sobre esses temas, sobre outros temas, o pessoal sugere, comenta os episódios, é muito maneiro. Então, tenho certeza que você vai adorar. E você também vai me ajudar a manter esse podcast no ar, tá bom? Ah, Thiago, não posso. Poxa, tô numa situação complicada. Super entendo. Então você vai me ajudar a piramidar 3 pessoas, combinado? Você vai pegar e vai mandar esse episódio para 3 pessoas que você sabe, tem certeza que vai adorar essa conversa daqui. E aí, é claro, você também pode me ajudar de outras formas, seguindo o meu Instagram, né? O Instagram desse podcast, lá no @pausa pra sentir podcast. Você pode mandar a sua história também no pausaprasentirpodcast@gmail.com e pode até me seguir ali na minha conta, ali no @Thiago Queiroz no Instagram, que é onde você vai ver eu, minha família, todas as outras coisas que eu faço para além desse podcast aqui que você está consumindo. Tá bom? Com isso, então, vou ficando por aqui. Até a próxima e fique bem.